Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. E eu tenho a alegria, a satisfação, o prazer de compartilhar com vocês todos, um trecho da palavra do Senhor a título de uma mensagem. Hoje, abra sua Bíblia ou acompanhe-me ouvindo a leitura que farei de Joel, capítulo de número 2. Eu farei uma exposição dos versos de 12 a 17, e na medida da exposição farei a leitura do versículo, ok? Só lembrar que Joel é um profeta do Velho Testamento. Encontre Daniel, ou melhor, encontre Ezequiel. Logo depois, Daniel. Logo depois, Oséias. E imediatamente após, Joel, ok? Capítulo 2. Esta é uma passagem bíblica cujo título que nós temos em epígrafe aqui é A Misericórdia do Senhor. Mas também podia ser o seguinte, uma exortação ao arrependimento, porque na verdade é disso que o texto também trata. E Moody, no seu comentário, sugere que poderia ser o juízo desviado e bênçãos são concedidas. Agora vejam, independentemente do título, este é o ponto central, crucial, primordial do livro. O profeta faz uma solene convocação do povo ao arrependimento ao longo de todo o capítulo 2. O povo ouve, o povo atende, o povo se arrepende e colhe resultados positivos desse seu posicionamento. Vamos a eles. Olha o versículo de número 12. Ele começa dizendo assim: ainda assim, quer dizer, apesar de tudo isso, depois de tudo que vocês acabaram de ouvir, o profeta está falando para o povo. Agora mesmo, quer dizer, nesse instante, depois disso tudo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha, de novo aí o coração, né? E isso com jejuns, com choro e com pranto. Porque eu disse de novo aí todo o coração? Porque hoje mesmo nós gravamos uma pastoral sobre amar a Deus de todo o coração e explicamos o que é de todo o coração na Bíblia. É todo ser interior do homem. O coração é a vontade, é o centro da vontade, do desejo que o homem tem, é a sua motivação. Então eu tenho que amar a Deus de todo o meu desejo, com toda a minha intenção, com toda a minha vontade, com muita motivação. E o texto, quando diz, ainda assim, agora mesmo, convertei-vos, veja, converter-se na Bíblia é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, abandonem seus próprios caminhos de rebeldia, de desobediência, de desdém, tenham juízo, pensem, reflitam sobre a vida, reconheçam-me como Deus, sigam as minhas instruções. O converter-se de todo o coração enfatiza a ideia de conversão ou de mudança. Mudança de rumo, de sentido, mudança de direção, enfim, mudança de vida. Por que de coração? Porque é a sede das emoções, de todos os poderes da personalidade, do intelecto, da sensibilidade, da vontade. Isso significa envolver todas as atividades do homem. O pensamento, as afeições, as aspirações, elas devem se centralizar no Senhor e converter-se, mudar de rumo e direção. Como se Deus nos dissesse o seguinte, olha, para, porque o caminho que vocês estão seguindo não é o meu caminho. As obras que vocês estão fazendo, as realizações que vocês estão empreendendo, não são as minhas. Então parem, porque está errado. Não é por aí, não é desse jeito. Convertam-se, mudem de sentido, de direção, de rumo, mudem de vida, voltem-se para mim. Bom, esse é o aviso. Essa é a mensagem. Essa é a anunciação do profeta. Muito bem. O povo tem mais uma. Olha o versículo de número 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus.
Rasgar o coração e não as vestes, trata-se aqui de uma exigência de religião, moral e ética. A penitência aqui tem que ser profundamente sentida. Não deve ser uma questão de um simples ritual de rasgar as vestes, mas uma tristeza interior, um anseio, uma angústia, principalmente um rasgar de coração ou um rasgar de ser interior. Vamos interpretar isso. No Velho Testamento, ao longo da experiência do povo de Deus com relação à sua vida com o Senhor, quando alguém errava, ou era... quando alguém errava, quando alguém pecava, quando alguém sofria alguma injustiça, como um sinal de humilhação, ele rasgava parte das roupas, claro que não para ficar desnudo, mas rasgava parte da roupa, colocava cinza sobre a sua cabeça, colocava a mão sobre a sua cabeça, às vezes mão à boca, nesse movimento, e caminhava na rua. Aquilo era um sinal de que ele havia cometido um erro, ou de que ele havia sido humilhado, ou era um sinal de humilhação, e era um sinal de arrependimento. Só que isso, com o tempo, infelizmente, banalizou-se. Tornou-se um mero costume. Então, qualquer coisinha, rasgava a roupa, punha a mão sobre a cabeça, tapava a boca, jogava cinza na cabeça e andava, mas não tinha mudança de vida, voltava e fazia a mesma coisa. Então Deus diz, eu não quero que vocês rasguem mais as roupas. Agora eu quero que vocês rasguem o coração. Ou seja, que vocês tenham uma atitude interior, onde vocês sintam profunda tristeza pelo erro que vocês cometeram. Onde vocês tenham uma amargura de alma, uma dor muito profunda pela meleca que vocês fizeram. O povo ouviu, atendeu. Quando o povo ouve, atende e se converte, nós temos algumas bênçãos garantidas pelo Senhor. A primeira começa no verso de número 13. Ele diz assim, convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia. E além disso, Ele é compassivo, Ele tem dó, Ele tem pena, Ele tem piedade. O texto ainda diz que Ele é tardio em irar-se. Ou seja, Ele tem uma misericórdia e uma compaixão compridas, longas. E Ele não é aquele que, de maneira colérica, se revolta por conta de um erro que um dos seus servos tenha cometido. Ele espera, ele aguarda que o pecador reconheça o erro, confesse-se errado e pecador, se arrependa e se volte para ele. Ele não acende a sua ira imediatamente. Ele é um Deus que aguarda, que espera. Ele é tardio em irar-se, literalmente longo, demora em se irar. E o texto ainda diz, continuando a leitura, que ele é grande em benignidade. A bondade de Deus é muito grande. Quando nós lemos, quem sabe, talvez ele se volte e se arrependa, no verso de número 14, vejam, esse texto não é para o Senhor. Olha o texto, ó. Quem sabe se arrepende e se voltará, e se arrependerá. A princípio parece que é para Deus, né? Mas não. Primeiro, porque o Senhor não é homem para se arrepender. Quando lemos que a Bíblia, por exemplo, no verso 13, inclusive, ó, se arrepende do mal, esse se arrepender aqui, primeiro, não é um arrepender como o do homem, que erra, que peca, que faz o que não devia, e aí tem a consciência de que não era para ter feito isso. E aí se arrepende, ou seja, reconhece que errou. O arrependimento de Deus não é assim, não é desse jeito, porque Ele não erra. Ele não faz nada que não deveria ser feito. E Ele é santo, puro, imaculado. Então, quando a Bíblia diz arrepender-se, primeiro, não é um arrependimento igual ao do homem. Segundo, a expressão mais correta, mas que para nós não teria muito sentido, é
ter dor no coração. Para nós não faz muito sentido. Então esse ter dor no coração, para nós é o arrependimento. Então foi tratado assim. Só que a gente tem que lembrar que arrependimento de Deus não é igual ao nosso. Então, voltando ao verso 14, quando ele fala que quem sabe se não se voltará e se arrependerá, não é para Deus, porque olha a continuidade do texto. Deixará, pois, se uma bênção. Então é para Deus, né? Uma oferta de manjares e uma libação para o Senhor. Ué, peraí. Se o texto diz para Deus se voltar e se arrepender, como é que ele vai deixar uma libação, uma oferta para ele mesmo? Então, na verdade, esse texto é para o povo. O povo deve se voltar, se arrepender e aí deixar como uma bênção uma oferta para o nosso Deus. Verso 15. Tocai a trombeta em Sião, o alto do monte, no templo. Promulgai um jejum. Proclamai uma assembleia. Convoca o povo, se humilha. Verso 16. Congrega o povo, santifica. Separa o povo para servir só ao Senhor. Verso 16 ainda. Ajuntai os anciãos, os mais velhos, os mais experientes. Reuni os filhinhos, todos. E os que mamam. Todas as pessoas devem se voltar para esse momento. Sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Para casamento, para a lua de mel, para tudo. O povo precisa se arrepender e se voltar para o Senhor. Chorem os sacerdotes, autoridades religiosas, ministros do Senhor, aqueles que ministram a sua palavra, mas outros que estão debaixo da autoridade de Deus, o povo todo. Orem. Qual a oração? Poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações não se escarneçam dele e digam: onde está o seu Deus? A mensagem de Joel é um chamamento para o arrependimento da nação. A nação errou, pecou, fez o que não devia contra o Senhor. Joel chama essa nação para um momento de reflexão, de humilhação. Orem, chorem, se arrependam e se convertam. O povo ouviu, atendeu, se arrependeu, se humilhou. Diante de um Deus que é misericordioso, compassivo, demora para se irar, e ele é grande na sua bondade. Esse é o Deus a quem servimos. E nos voltemos sempre para ele. Sua graça esteja sobre os nossos corações. Fiquemos na sua paz. Ele nos console e nos conforte. Tchau, queridos.